Seja bem-vindo novamente ao canal de vídeos do portal Engenharia Compartilhada, um portal dedicado à formação e informação de engenheiros e arquitetos dentro do conceito da visão sistêmica. Aproveite que você está em nosso canal, deixe o seu like para receber as nossas notificações e conheça também nossas páginas no LinkedIn e no Facebook. Nesse vídeo, o entrevistado é o gerente regional da América do Sul, da Torei, e diretor para o Brasil da Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso de Água, ALADIR, o executivo Marcelo Bueno. Marcelo, quando nós falamos em reuso de água e de efluentes, o que define esses dois elementos? São as origens deles, os processos químicos? Na verdade, primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo convite, Adriana. É um prazer compartilhar aqui um pouquinho de informação sobre dessalinização, reuso de água, enfim, né, as tecnologias que a gente tem disponíveis atualmente. Mas, respondendo a sua pergunta, normalmente elas estão bem relacionadas porque o reuso normalmente é oriundo do tratamento de efluentes, né? Quando você tem um nível de tratamento, um alto nível, né, de purificação desse efluente, seja por uma questão da tecnologia adotada ou por uma questão do nível de qualidade que você precisa chegar para, muitas vezes, descartar o efluente tratado, ele está numa qualidade tão boa que viabiliza economicamente o reuso da água. Se não viabilizar economicamente, mesmo que seja uma prática ambientalmente correta, é o que viabiliza o reuso. Então, elas estão bem relacionadas aí, o reuso e o tratamento de efluentes. E quais aplicações são seguras para água de reuso e de efluentes? E que benefícios esses usos oferecem? Bom, primeiramente, o fato da gente trabalhar um recurso escasso, não em termos de disponibilidade, mas em termos de condições que a água está atualmente, né? Então, por exemplo, a maior parte das fontes estão muito degradadas, contaminadas justamente pela falta de tratamento, né? Então, você consegue aí minimizar impactos de captação de água ou mais longe, ou água mais cara disponível numa qualidade boa. Em termos de segurança, as tecnologias hoje estão tão avançadas e seguras que você pode, sem problema nenhum, e isso ocorre em vários locais do mundo, tratar o efluente a ponto de tornar essa água potável e mais segura do que a água que a gente tem, por exemplo, hoje saindo das nossas torneiras. Esse é o nível de segurança que a gente tem hoje em função das tecnologias utilizadas. E quais são as principais aplicações? Bom, as principais aplicações depende da região, digamos assim, né? Por exemplo, no Brasil existe o reuso, muitas empresas fazem reuso, principalmente na área privada, mas dependendo do local que a gente pode estar discutindo, existe o reuso, por exemplo, agrícola, né? Por exemplo, Israel utiliza muito o reuso de efluentes para irrigação, e outros lugares até para potável mesmo, como é o caso de Singapura, e Namíbia também. Então, dependendo do lugar que a gente vai, a gente tem alguns níveis aí e aplicações mais consolidadas, digamos assim. Aqui no Brasil ainda é muito voltado para o industrial, até porque a gente não tem uma legislação atual que permita, por exemplo, o reuso de efluentes para fins potáveis, ainda que as tecnologias que a gente tenha disponíveis aqui são as mesmas lá de fora. Então, aqui no Brasil, a indústria já tem usado, já aderiu, então, o uso da água, já aderiu aí a água de reuso. Sim, várias empresas no Brasil adotam o reuso para fins não potáveis, né, com sucesso e segurança. E aí, a legislação seria um obstáculo à disseminação desse processo? A legislação não é um obstáculo, digamos assim, para os reusos industriais, apesar de que seria interessante a gente ter uma legislação que promovesse e ajudasse, né, a utilização e o reuso da água. Não existe um incentivo, por exemplo, em termos de legislação. O que existe hoje, o que falta, na verdade, hoje, em termos de legislação, é uma legislação um pouco mais voltada para o reuso de água potável, mas, volto a dizer, industrialmente falando, para fins não potáveis se utiliza normalmente.
Uhum. E você é diretor para o Brasil da Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso de Água, a ALADIR. Que trabalhos ela tem desenvolvido no Brasil? Como que a entidade tem atuado por aqui? Bom, a Ladir, ela surgiu há 10 anos atrás, é uma ONG que tem as suas ações voltadas para disseminar o conhecimento, né, e trabalhos voltados para dessalinização e reuso de águas. Qual o propósito disso? É ampliar as fontes ou a disponibilidade de água, né, permitindo que todas as pessoas da região tenham acesso à água potável de uma maneira mais eficiente. Todos os anos a gente promove seminários em todos os países da América Latina. No Brasil, Uhum. inclusive, a gente já promovemos 3 seminários. Infelizmente, o desse ano, que era para ter acontecido em abril, foi cancelado pelo fato de a gente Pandemia. estar na pandemia, mas fizemos o evento online, né, justamente para não parar essa questão que a alma dessa organização é justamente a promover o conhecimento, seja pessoalmente ou seja Uhum. através, por exemplo, do compartilhamento de informações. Existem o site da aladir.dir, né, fácil de encontrar na internet, e também nas redes sociais, como Uhum. Facebook, Instagram. Então, lá a gente sempre tem bastante informação para compartilhar nessa linha de tecnologias. E é possível observar, então, que o trabalho da Ladir, ele se complementa, então, ao da Torei, que é uma indústria aí do segmento, né? Isso, a Torei já é uma fornecedora de tecnologias, né, tanto de dessalinização quanto de reuso, e existe uma sinergia, especificamente que o ideal nessa atuação, digamos assim, é novamente ampliar as alternativas de fontes de água, né, de recursos de água. Então, um exemplo muito claro que a gente tem, não é exclusivo do Brasil, mas isso acontece muito claramente aqui, basicamente a nossa matriz hidráulica ou matriz Hídrica. de água potável, digamos assim, é muito baseada em armazenamento de água de chuva. Então, Uhum. quando falta água ou falta chuva, falta água instantaneamente. Então, quando a gente fala da dessalinização, quando a gente fala do reuso, a gente não está falando de eliminar o que a gente tem hoje como alternativa, né, ou como matriz, mas sim diversificar as opções. Então, quando, por exemplo, tiver uma baixa no nível de reservatórios em função de falta de chuva, você tem a opção da dessalinização de água do mar, você tem a opção do reuso, que, principalmente para a indústria, vai diminuir a demanda de água Uhum. superficial e evitar que a gente passe crises hídricas como a gente teve recentemente em São Paulo e existe no Nordeste, enfim. E no Brasil tem projetos de dessalinização? Sim, já é uma tecnologia consolidada, há muito tempo economicamente também viável. O Brasil ainda está um pouco atrasado se comparar, por exemplo, a países como o Chile ou mesmo a Argentina, que já possui Uhum. algumas instalações de dessalização de água no mar para a potabilização de água. Mas a gente tem alguns exemplos, tanto consolidados como em andamento. A ilha, por exemplo, de Fernando de Noronha tem um abastecimento de água baseado em dessalinização de água do mar. Fortaleza, a CAGES está licitando uma grande planta de dessalinização de água do mar para fornecimento de água potável da região metropolitana de Fortaleza. E empresas, por exemplo, como a ArcelorMittal, que também está em execução um projeto de dessalinização de água, que eles se Uhum. viram com a necessidade de buscar uma alternativa de água do mar, porque, por exemplo, a concessionária local não tinha garantias, né, de fornecer água Uhum. para eles em função da crise hídrica. Então, para não depender da concessionária local de água potável, eles buscaram alternativas. Então, já é uma realidade a dessalinização de água do mar no Brasil. O que a gente vai ver a partir de agora é cada vez mais empresas, tanto privadas quanto públicas, né, atuando mais nessa alternativa de fonte de água. Excelente, Marcelo. Muito obrigada por sua participação aqui no portal, no canal de vídeos do portal Engenharia Compartilhada. Eu que agradeço a oportunidade, Adriana, e novamente estou à disposição aí quando precisarem. Você que está nos assistindo, deixe o seu like aqui no YouTube e também confira as nossas páginas no LinkedIn e no Facebook.
Até a próxima!